E se alguém da própria família atravessasse a porta do seu quarto no momento mais vulnerável da sua vida, e em poucos minutos destruísse toda a paz que você ainda tinha dentro de si? Naquela noite, eu não chorei apenas pelo susto. Eu chorei porque finalmente percebi que, dentro daquela casa, eu estava completamente sozinha. E o que meu cunhado fez depois de entrar no meu quarto, foi algo que eu jamais esquecerei. Fica comigo até o final, porque essa história tem uma reviravolta que ninguém imaginaria. Meu nome é Helena. Tenho 38 anos. Sou casada há quase 12 anos com Ricardo, e durante muito tempo achei que tinha construído uma família perfeita. Nós morávamos em uma casa simples, mas confortável. Ricardo trabalhava muito, quase não ficava em casa, e eu fazia de tudo para manter o casamento funcionando. Só que existia uma pessoa naquela família que sempre me deixava desconfortável. O irmão mais novo dele, o Daniel. Daniel tinha 27 anos, era impulsivo, imaturo e aparecia na nossa casa praticamente todos os dias. No começo, eu tentava ser educada. Afinal, era família. Mas com o passar do tempo, comecei a perceber coisas estranhas. Ele fazia comentários inconvenientes. Às vezes me observava em silêncio por tempo demais. Outras vezes fazia piadas desconfortáveis disfarçadas de brincadeira. E toda vez que eu comentava isso com Ricardo, ele ria. Você está exagerando. Essa frase começou a me machucar mais do que deveria. Porque quando uma mulher sente que algo está errado, normalmente está. Naquela semana, Ricardo precisou viajar a trabalho. Seriam apenas 2 dias. Eu tentei agir normalmente, mas confesso que não me sentia confortável ficando sozinha sabendo que Daniel tinha o costume de aparecer sem avisar. Na primeira noite, tudo parecia tranquilo. Tomei banho, organizei a cozinha, assisti um pouco de televisão e fui dormir cedo. Lembro que estava exausta emocionalmente. Nos últimos meses, meu casamento estava frio. Ricardo parecia distante. Mal conversávamos. Eu sentia como se estivesse desaparecendo aos poucos dentro daquela rotina. E talvez seja exatamente por isso que o que aconteceu naquela madrugada me abalou tanto. Eram quase 2 da manhã quando ouvi um barulho. No início pensei que fosse um sonho. Mas então escutei passos no corredor. Meu coração acelerou imediatamente. Sentei na cama tentando entender o que estava acontecendo. A porta do meu quarto estava encostada, e lentamente começou a abrir. Naquele momento, senti um medo impossível de explicar. Quando a porta abriu completamente, eu vi Daniel, parado ali, em silêncio. Eu fiquei sem reação por alguns segundos. Daniel, o que você está fazendo aqui? Ele parecia nervoso. Estranho. Disse que tinha vindo buscar algumas ferramentas que pertenciam ao irmão. Mas aquilo não fazia sentido. Quem entra na casa de alguém às 2 da manhã? E pior, quem entra diretamente no quarto? Meu corpo inteiro começou a tremer. Eu pedi para ele sair imediatamente. Mas antes de sair, ele disse algo que fez meu coração afundar. Você parece muito triste ultimamente. Naquela hora, não foi medo que senti. Foi vergonha. Porque eu percebi que até alguém de fora conseguia enxergar a dor que meu próprio marido ignorava todos os dias. Comecei a chorar na mesma hora. Não porque Daniel tivesse me machucado fisicamente, mas porque aquela situação revelou algo muito pior. Eu estava emocionalmente destruída, e ninguém percebia. Daniel saiu do quarto logo depois. Tranquei a porta e passei o resto da noite acordada. Meu coração disparava sem parar. Na manhã seguinte, pensei em contar tudo para Ricardo. Mas já imaginava a resposta. Você está exagerando. Mesmo assim, tomei coragem. Quando ele ligou, contei exatamente o que aconteceu. E a reação dele foi ainda pior do que eu esperava. Ele ficou irritado. Mas não com o irmão. Comigo. Disse que eu estava criando drama. Que Daniel provavelmente entrou no quarto sem querer, que eu estava sensível demais. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Porque uma coisa é enfrentar uma situação desconfortável.
Outra completamente diferente é perceber que a pessoa que deveria te proteger simplesmente escolhe não enxergar sua dor. Passei os dias seguintes em silêncio, mas comecei a observar tudo de outra maneira. Percebi quantas vezes fui ignorada, quantas vezes minhas emoções foram diminuídas, quantas vezes me senti invisível naquela casa. E então veio a pior descoberta de todas. Alguns dias depois, encontrei Daniel novamente durante um almoço em família. Ele evitava olhar diretamente para mim. Mas em determinado momento, enquanto todos conversavam, ele se aproximou discretamente e disse: "Desculpa por aquela noite." Aquilo confirmou o que eu já sentia. Ele sabia que tinha ultrapassado um limite. E naquele momento, percebi algo assustador. O problema não era apenas o que aconteceu naquela madrugada. O problema era o ambiente inteiro. Uma família onde ninguém respeitava os limites emocionais uns dos outros. Naquela noite, fiquei horas pensando sozinha. E pela primeira vez em muitos anos, parei de perguntar: será que estou exagerando? E comecei a perguntar: por que aceitei tão pouco por tanto tempo? Essa pergunta mudou minha vida. Porque às vezes o maior sofrimento não vem de um único acontecimento. Ele vem do acúmulo silencioso de pequenas dores ignoradas durante anos. Na semana seguinte, tomei uma decisão difícil. Conversei seriamente com Ricardo. Sem gritar. Sem brigar. Mas dessa vez, eu não aceitei ser desacreditada. Expliquei que não era apenas sobre Daniel entrando no quarto. Era sobre respeito. Sobre limites. Sobre apoio emocional. E principalmente, sobre eu não me sentir segura nem ouvida dentro do próprio casamento. Ricardo ficou em silêncio por muito tempo. Talvez pela primeira vez ele tenha percebido que eu realmente estava no limite. Dias depois, ele me pediu desculpas. Disse que sempre tentou evitar conflitos dentro da família e acabou ignorando meus sentimentos. Mas algumas feridas não desaparecem rapidamente. Confiança não se reconstrói apenas com palavras. Ela precisa de atitude. Nós começamos terapia de casal algumas semanas depois. Não foi fácil. Houve lágrimas. Discussões difíceis. Momentos de silêncio doloroso. Mas também houve algo importante: verdade. E muitas vezes a verdade dói antes de curar. Hoje, olhando para trás, percebo que aquela madrugada não destruiu meu casamento. Ela revelou problemas que já existiam há muito tempo. Muitas mulheres vivem situações parecidas. Não exatamente iguais. Mas conhecem aquela sensação de não serem ouvidas. De terem seus sentimentos minimizados. De começarem a duvidar da própria percepção. E isso é perigoso. Porque quando alguém passa anos ouvindo que está exagerando, começa a acreditar nisso. Começa a silenciar a própria dor. E ninguém merece viver assim. Aprendi que respeito emocional é tão importante quanto qualquer outra forma de cuidado. Uma mulher não deveria precisar chorar para ser levada a sério. Aquela noite me fez entender algo que eu gostaria de ter aprendido muito antes. Nossa intuição existe por um motivo. Quando algo nos machuca, incomoda ou causa medo, nossos sentimentos merecem atenção. Não devemos ignorar sinais apenas para evitar conflitos. Porque o silêncio prolongado pode destruir uma pessoa por dentro. Hoje ainda estou reconstruindo partes de mim mesma. Mas uma coisa mudou para sempre. Eu nunca mais vou permitir que alguém me faça sentir invisível dentro da minha própria história. Se essa história te fez refletir, deixa aqui nos comentários. Você acredita que sentimentos ignorados podem destruir um relacionamento aos poucos? E se você gosta de histórias emocionantes e cheias de reflexões reais sobre relacionamentos e vida familiar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Porque às vezes, ouvir a história de outra pessoa também ajuda a entender a nossa própria.